Iniciando, então, a aula de Química, aula 9, Química 2, da apostila. O nosso assunto hoje são os fatores que alteram a velocidade de uma reação. Esse assunto é bem interessante. Então, o primeiro fator importante para que uma reação ocorra é a energia de ativação. É aquela energia necessária para que ocorra o complexo ativado, que é aquela transição entre reagentes e produtos. Então, é a energia mínima para que uma reação química possa ocorrer, ou seja, é um dos fatores determinantes para a ocorrência de uma reação, juntamente com o contato e a colisão favorável entre as moléculas dos reagentes. Na aula 8, a gente viu que as colisões, elas têm que ter uma posição favorável, né, para que os átomos possam se unir. Conforme o modelo de colisão, essa energia vem das energias cinéticas das moléculas quando colidem. Quando as moléculas estão em movimento, elas acumulam energia cinética, assim como a gente também, tá? As pessoas, né? Tudo que está em movimento tem energia cinética. Então, quando vocês treinam, dependendo da velocidade, né, a energia cinética vai ser maior ou menor. Então, quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação, porque aumenta a dificuldade para que o processo ocorra. E quanto menor a energia de ativação, menor essa barreira, né, que os átomos devem transpor, e mais colisões efetivas e, portanto, uma reação será mais rápida. Então, os fatores realmente que alteram a velocidade dessas reações. A gente sabe que os fatores que influenciam a velocidade das reações é algo bastante importante, pois existem reações que queremos que ocorram mais rapidamente e também há reações que queremos que demorem mais tempo. Então, por exemplo, nas indústrias, é imprescindível para o lucro econômico, né, que determinadas reações usadas resultem no produto com o menor tempo possível, ainda mais se a reação produzir pouco. Então, eles devem acelerar essas reações. Por outro lado, a reação de decomposição de alimentos é uma reação que queremos que ocorra um tempo mais lento, né? Então, isso também é possível, né? Então, assim, para acelerar ou retardar as reações químicas, precisamos estudar esses fatores que influenciam nesses processos, sendo que os principais 4 são a superfície de contato, a temperatura, a concentração dos reagentes, ou seja, a quantidade, né, dos reagentes, e o uso de catalisadores. Então, a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior será a chance das moléculas colidirem entre si. Se elas colidem mais, elas têm uma velocidade de reação maior. Um exemplo clássico é um comprimido efervescente, né? Se ele é colocado inteiro num copo d'água, ele vai ter uma superfície de contato menor. Se a gente triturar esse comprimido, a superfície vai ser maior, ele vai ter maior superfície para reagir com a água. Isso funciona com outros comprimidos também. Quando a gente toma um comprimido inteiro, ele vai demorar lá no estômago para reagir mais do que se ele tivesse triturado. Então, quanto maior a superfície de contato, maior será a velocidade da reação.
A temperatura, isso é um fator bastante importante. Quando a temperatura aumenta, né, se a gente aumentar a temperatura de uma reação, vai haver maior energia cinética nas partículas. Portanto, as colisões terão maior energia, né, e terão mais chances de colidir, maior vai ser o número de colisões efetivas, aquelas que realmente atingem o estado ativado. Portanto, a reação também terá uma velocidade maior. A baixa temperatura inibe reações de decomposição. Se vocês fizerem a experiência, né, deixar leite na geladeira ou leite fora da geladeira. Tanto faz, né? Se ele estiver aberto num copo, é claro que ele vai se decompor bem mais rapidamente, porque as bactérias vão cair dentro do líquido, fazendo então essa decomposição. Ou mesmo os fungos, né? Os fungos no ar existem os pólens de fungos que também fazem a decomposição. Então, nesse caso, a temperatura baixa vai inibir essas reações de decomposição. A concentração dos reagentes, né? Quanto maior quanto maior o número de moléculas para reagir, mais moléculas podem atingir essas colisões favoráveis, aumentando então a velocidade das reações. Aqui nós temos um exemplo. Maior concentração, ó, do lado direito aqui tem uma concentração maior, né, de moléculas, portanto, as colisões efetivas têm maior chance de acontecer do que os que tiverem menor número de moléculas, ou seja, uma concentração menor. Um exemplo bacana, assim, que é fácil de entender, se a gente queimar carvão, por exemplo. O carvão, para ele queimar, né, para ter combustão, ele necessita do oxigênio. Então, vamos fazer um churrasquinho lá, colocar o carvão, e esse carvão no ar, como o ar é composto por outros gases também, né, nitrogênio, oxigênio, vapor de água, ele vai queimar mais lentamente. Então, a combustão vai ser menos rápida, né? Vai ser mais lenta. Se eu colocasse um frasco fechado com carvão lá e onde tivesse só o oxigênio, a combustão seria bem mais rápida. Então, maior concentração de reagentes, maior velocidade de reação. Os catalisadores, eles diminuem a energia de ativação. Então, aqui tem um gráfico, né, que é o caminho da reação. Os reagentes, eles vão precisar de uma energia muito maior. Aqui a gente percebe que até atingir o estado ativado, sem a presença de catalisador, vai precisar de uma energia de 100 kJ. Agora, com os catalisadores, essa energia baixa para 50. Tá? Então, a reação ocorre mais rapidamente para produzir os produtos. Falando um pouco de catalisadores, né? As nossas enzimas, elas são moléculas biocatalisadoras. Bio porque estão no nosso organismo, né? Então, por exemplo, a água oxigenada decompõe-se com o tempo, mas quando ela é colocada em contato com o sangue de um machucado, essa reação ocorre com uma velocidade muito maior, o que é visto por meio da formação de bolhas. Isso acontece porque o sangue possui uma enzima
denominada de catalase, que funciona como catalisadora da reação, ou seja, ela vai aumentar a velocidade da reação entre a água oxigenada e as bactérias, né? De decomposição da água oxigenada, ou seja, aumenta a velocidade da reação. Os catalisadores conseguem aumentar a velocidade das reações porque eles atuam mudando o mecanismo da reação por diminuir a energia de ativação da reação. Assim como uma quantidade de energia de ativação menor, fica mais fácil para as partículas reagentes atingirem essa energia e reagirem. As nossas enzimas no nosso corpo, elas vão degradar os alimentos que a gente ingere. Então, os açúcares, as gorduras, as proteínas. Então, elas não se degradam, elas funcionam como um complexo, assim, chave e fechadura. Tá? Então, a fechadura seriam nossos alimentos e as enzimas a chave. Assim como cada chave abre uma determinada fechadura, cada enzima vai ser específica para um determinado substrato. Então, os açúcares, né, eles já começam a se decompor na nossa boca, porque a gente tem a enzima ptialina que degrada o açúcar. Então, elas se unem a esse açúcar, aumentando, então, a velocidade de quebra dessas moléculas. E as proteínas, elas são degradadas no estômago. A gente tem a pepsina, que é uma enzima que faz a decomposição das proteínas. Então, é o mesmo esquema, tá? Complexo chave-fechadura. Cada enzima age sobre o determinado substrato. Se a gente não tivesse as enzimas, a temperatura do nosso corpo teria que ser em torno de 70 graus. O que é impossível, né? Porque aí as proteínas, elas entram elas se desnaturam, ou seja, elas perdem a forma tridimensional que elas apresentam. Então, as enzimas biocatalisadoras são fundamentais no organismo humano. Existem também outros fatores, né, que alteram a velocidade de uma reação. São fatores que podem interferir em reações mais específicas. Tá? Então, alguns exemplos são a luz, a eletricidade, a pressão, né, no caso de sistemas gasosos, e a natureza dos reagentes. Então, quanto maior o número de ligações dos reagentes que precisam ser rompidas, e quanto mais forte elas forem, mais demorada será essa reação. Quando uma molécula rompe suas ligações, ela libera energia, né? Essa energia vai ser liberada. As reações endotérmicas são aquelas que absorvem calor. Então, elas necessitam de uma energia de ativação bem maior. Já as reações exotérmicas, aquelas que liberam calor, a energia de ativação vai ser menor. Aqui nós temos um exemplo da pressão, né, em sistemas gasosos. Por exemplo, aumentando a pressão, o que vai acontecer? O volume vai diminuir. Se o volume diminui, as moléculas ficam mais próximas umas das outras, aumentando, então, a energia cinética, né? Aumenta as colisões, portanto, aumenta a energia cinética e diminui a energia de ativação, aumentando, então, a velocidade da reação. Do lado direito, a gente tem o mesmo número de moléculas, aqui colocaram 5, né? O espaço entre elas é bem maior, já que o volume é maior, né? Então, a velocidade das reações também diminui, porque
probabilidade das colisões efetivas ocorrerem diminui também. Então, o nosso assunto de hoje era isso. E terminando a aula, então, agradeço a presença. Até mais.